Olá, boa noite a todas as pessoas presentes. Meu nome é Ana Paula Alves Ribeiro. Eu sou uma mulher negra de cabelos grisalhos. Estou vestindo um verde cor terrosa, dourados, uso óculos. Eu estou com um brilhinho nos lábios. Estou também no escritório da minha casa. Como vocês podem ver, tem alguns livros ao fundo, nas laterais. E eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, né, começando essa parte do módulo, né, sobre acervos e memórias que é destinada a mim. Muito feliz, né, que vocês tenham podido ter aula com a professora Nilcemar e também feliz em ver as pessoas aqui presentes, né. Eu recebi um pouco do feedback de quem estaria aqui, quais são os interesses, quais são os perfis, enfim. Então, vamos lá. Nós temos encontros hoje, na quinta-feira, na próxima semana também, terça e quinta, e um encontro dia 30. Então, os nossos encontros estão divididos em 5 partes, e espero que sejam proveitosos para todas e todos e todos vocês. Vocês podem mandar perguntas, por favor, né? Estou aqui com a Andreia no WhatsApp. Vocês podem mandar comentários, vocês podem mandar, enfim, qualquer coisa que venha nesse processo de conversa, porque hoje a gente vai fazer de fato uma conversa, né? A primeira aula que eu pensei para a gente era um pouco olhar para alguns dos conceitos que têm, na realidade, feito um pouco do chão do que seria esse lugar dos acervos e esse lugar da memória, mas principalmente também caminhos de pesquisa, né, e caminhos de encontros, para que a gente possa entender o que são esses acervos, como esses acervos são constituídos, quem os constitui, né? Esses acervos eles não nascem, né? Eles são de fato construções conscientes e às vezes a gente chega e percebe, né, que muitas das vezes também a gente tem ali um acervo que é formado inconscientemente. Então, hoje a gente vai percorrer um pouquinho desses caminhos. Eu agradeço muito a equipe da Coaching, agradeço muito a equipe do Fli Samba, as minhas colegas aqui das Libras, que vão nos acompanhar hoje à noite, e a vocês que tiveram interesse nesse curso, nessa oficina, enfim. Muito feliz de verdade e agradeço o convite. Eu acho que a gente pode começar por um lugar que eu acho que é um lugar muito específico, que são cenas, né? Eu sou uma antropóloga de formação, com uma formação muito maluca, muito híbrida, né? Que me faz chegar a alguns lugares, né, para pensar especificamente arquivos e acervo, justamente a partir de uma prática profissional, né, de um trabalho de campo etnográfico. E eu gostaria de falar com vocês um pouco de como que eu chego a esses lugares, né, para refletir justamente sobre os temas de trabalho que nós estamos trazendo aqui. Atualmente, eu sou professora da UERJ já há 10 anos, ocupo esse cargo, mas eu sou uergiana de formação. E durante toda a minha graduação, eu de alguma forma me deparei com acervos, né? Acervos documentais, acervos fotográficos, acervos audiovisuais, mas eu não tinha muita noção de que eram necessariamente acervos, né, ou arquivos, e o que significaria esses espaços, né, e esses patrimônios materiais e imateriais num processo de memória. O meu processo de formação, como eu disse para vocês, ele é bastante híbrido, mas ele começa num lugar muito específico, né? Ele começa pesquisando subúrbios do Rio de Janeiro e escolas de samba. E para olhar para esse lugar, de alguma maneira, a questão do acervo ela estava ali muito presente sem que eu tivesse necessariamente muita noção, né? Eu começo a fazer pesquisa especificamente em 1996 para 1997,
fazendo pesquisa etnográfica e fazendo pesquisa etnográfica no campo da violência urbana. E um dos primeiros trabalhos de campo que eu fui fazer foi justamente com os meus colegas mais velhos de grupos de pesquisa, e eram efetivamente um arquivo das favelas do Rio de Janeiro. E fui levada por um colega chamado Jorge Luiz Nascimento para trabalhar com esse arquivo. Foi Jorge que ali naquele momento me apresentou a possibilidade de entender como histórias são contadas a partir dos documentos. E a partir dali, eu comecei talvez, né, a perceber como que as pessoas elas poderiam também, de alguma maneira, guardar, pensar, atribuir, olhar de uma maneira, né, mais única para o que elas guardavam, né, em casa e para a forma como profissionalmente, dentro da universidade, a gente tinha um encontro justamente com alguns acervos, né, e com algumas coleções. E aí, nesse contexto, eu acho que alguma coisa assim, é bastante interessante da gente perceber, que é entender como, de alguma maneira, ao longo do tempo, essas questões elas foram sendo atribuídas a um processo de identidade nacional. Né? Do que eu falo especificamente? Quando a gente pensa em acervos, eu penso, e talvez vocês pensem também, automaticamente em grandes lugares de guarda. E esses lugares de guarda, a rigor, seriam especificamente, né, bibliotecas, arquivos e museus. E quando eu falo da construção, né, de bibliotecas, arquivos e museus, muitas vezes eu estou olhando também para lugares onde a questão do nacional ela está posta. Né? Então, quando eu falo especificamente do Brasil e falo de biblioteca e falo do Rio de Janeiro, vou pensar em quem? Vou pensar na Biblioteca Nacional. Vou pensar no Arquivo Nacional. Eu vou pensar no Museu Nacional. A ideia do nacional como uma ideia, né, que vai olhar para um lugar de identidade, ela está muito presente, ou ela esteve muito presente durante uma parte, né, da nossa história, uma parte significativa da nossa história. Mas quando a gente fala do nacional e fala desse processo de identidade, que é um processo construído a partir de um diálogo, né, com os conceitos de comunidade, dos conceitos de nação, dos conceitos, né, construídos a partir de processos não apenas de subjetividade, mas também de processos coletivos, nacionais, eu estou na realidade, quando eu opto pelo nacional, eu deixo várias coisas para trás. Né? Eu deixo outras identidades para trás. Numa conta de chegada, eu penso numa identidade pacificada, né? E uma identidade pacificada, né, a partir de um conceito, né, que é o conceito talvez de Estado-nação. E aí é bastante interessante da gente observar como, quando eu penso nesses lugares, nesses grandes lugares de guarda, né, e aí a gente está falando especificamente aqui do Brasil, né, quando a gente vai falar da Biblioteca Nacional, do Museu Nacional, e do Arquivo Nacional, eu estou falando de 3 instituições muito distintas, mas que vão trabalhar com o lugar da guarda de coleções e de acervos. Né? Se eu falo, por exemplo, da Biblioteca Nacional, eu estou falando de acervos bibliográficos, se eu estou falando do Arquivo Nacional, eu estou falando de acervos documentais, e aí esses acervos documentais, eventualmente, né, você pode ter uma guarda fotográfica, uma guarda audiovisual. E aí, quando eu estou pensando no Museu Nacional, especificamente, né, olhando para esse lugar que o Museu Nacional ocupou e ocupa, né, dentro das universidades brasileiras e principalmente dentro do campo de onde eu venho, que é a antropologia, é esse lugar de se pensar especificamente o processo das grandes coleções etnográficas, das grandes coleções etnológicas.
das grandes coleções que, na realidade, foram feitas a partir de processos de pesquisa, a partir de processos de campo. E aí, assim, a gente vai tendo muitas dúvidas nesses caminhos, né? Por que essas dúvidas elas surgem? Acho que a primeira dúvida surge porque hoje a gente começa a perceber que também para existirem essas grandes instituições de guarda, você tem ali um lugar de uma coleta compulsória ou de uma pesquisa compulsória, né? Ou um lugar, muitas das vezes, se a gente for olhar para os grandes museus nacionais, para os grandes museus etnográficos, um lugar especificamente de quê? Né? Um lugar onde a gente pode entender como um lugar de exploração também, né? E aí eu acho que o jogo começa a mudar de figura, porque a gente fica se perguntando onde a gente entra nessa história e onde as nossas histórias são contadas, né? Quando eu entro nessas instituições, eu muitas vezes vou perceber como as nossas histórias vão sendo contadas, mas elas não são contadas necessariamente por nós. E aí, quem são esses nós? Né? Quem somos nós? Estou aqui pensando especificamente em histórias que não são contadas por pessoas indígenas, por pessoas negras, por mulheres, por pessoas de classes populares, né? Essas histórias que estão nessas grandes instituições de guarda e que são, né, pensadas, né, a partir do lugar da nação, desse Estado-nação, especificamente, elas são instituições que deixam a gente, hoje menos, hoje muito menos, mas que historicamente nos deixaram de fora, né? Então, do que eu estou falando especificamente? Eu estou falando de algumas questões. Eu estou falando do nosso não reconhecimento nesses lugares. Eu estou falando da não existência, né, das nossas histórias, algumas das vezes, nesses lugares. Eu estou falando especificamente também de como muitas das coisas que a gente consideraria ou considera importantes para a preservação das nossas memórias, elas não são ou não eram percebidas, né? Obviamente, hoje o campo mudou muito, né? Mas como é que esse campo também ele muda? Ele muda muitas das vezes a partir do esforço e do reconhecimento de muitas e muitos de nós de que o que a gente produz também deveria ser guardado, também deveria ser preservado. Não como o Estatuto do Passado especificamente, mas também como um projeto de futuro, porque só dá para a gente ter futuro se a gente conhece, né, de onde a gente veio, do que nos constrói, enfim. E aí foi um pouco pensando nisso ao longo, né, dos últimos anos, acho que principalmente da última década, que algumas cenas elas vão aparecendo para mim, né, no sentido de que eu não nasci pensando em arquivo, não nasci pensando em acervo, né, no desejo de preservar, no desejo de estar numa instituição e olhar para esses processos de preservação da memória, mas que de alguma forma isso foi sendo apresentado, né, a mim por circunstâncias, muitas circunstâncias, num processo de pesquisa. Então, vou começar a contar talvez alguns desses processos de pesquisa para depois chegar a um lugar que eu quero estabelecer nesse nosso primeiro encontro, que é o lugar de encontrar um léxico, né, uma linguagem específica para lidar com determinadas questões. Aqui eu vou fazer um parêntese, né, que eu gostaria muito que vocês pudessem ter a partir de hoje para essa aula, né? Como uma antropóloga, né? Eu fico brincando que eu não sei nem mais se eu sou antropóloga, mas sou antropóloga porque eu tenho ali um bichinho que me perturba.
Eu gosto muito de fazer um processo que é um processo de construção de quase de um arquivo pessoal dos temas dos quais eu tenho trabalhado. E como é que eu faço isso? Eu geralmente utilizo um caderno. Então, a minha sugestão para vocês, né, é que vocês tenham um caderno dos interesses de vocês, dos temas dos quais vocês queiram trabalhar nesses aulas, nesses encontros, dos quais vocês gostariam de desenvolver a partir daqui, dos quais vocês entendam que essa oficina talvez possa ajudar e possa ser um portal. Ah, Ana Paula, mas que tipo de caderno? Um caderno universitário? Gente, não. Um caderno que vocês possam carregar. Um caderno onde vocês possam guardar as coisas, né? Eu uso cadernos assim, cadernos médios, ou cadernos espiralados, sempre uso cadernos iguais, porque facilita na hora, né, do arquivo. Eu sou uma pessoa super analógica, tem algumas coisas que são efetivamente digitais, e esse é um contrassenso, né, já que eu coordeno um museu digital, claro, mas via de regra, né, eu escrevo e faço e construo muitas coisas no lugar analógico. E a gente vai chegar até o final da aula, da última aula, a gente chega no tal. Mas por que um caderno, Ana Paula? Porque um caderno, ele é um registro desses encontros que a gente tem. Um caderno, ele possibilita que a gente organize ideias e que a gente também organize pensamentos a respeito, né, dos nossos interesses. Um caderno é uma possibilidade de anotar num único lugar, que não seja a nota do celular, que não seja um arquivo digital, né, o que nos move na vida, ou o que nos move nos temas de pesquisa. Seja, e aí, bastante interessante, né, vocês compartilharem com a gente, seja um interesse, por exemplo, sobre o samba carioca, né, ou sobre o estudo específico de uma escola de samba e da sua comunidade. Seja, por exemplo, alguém que está olhando para os arquivos dos seus avós. Seja alguém que tem olhado, por exemplo, para um acervo profissional, né? Seja alguém que esteja olhando para lugares de patrimônio da cidade, seja alguém que esteja interessado, por exemplo, em processos fotográficos, ou que esteja interessado ou interessado, por exemplo, em constituir um acervo audiovisual, né, como o do Cultme, por exemplo. Eu fico sempre pensando que esse caderno ele é um registro de uma época, né? E é um registro, né, de um pouco do que a gente faz. Então, um pouco do que eu gostaria de pedir para vocês que estão aqui é que vocês tenham um caderno e já comecem a pensar qual tema vocês gostariam de desenvolver a partir dessa oficina para que a gente possa trabalhar, tá bom? Eu tenho os meus cadernos, alguns deles eu tenho há mais de 20 anos, alguns eu vou, alguns eu volto, alguns eu acabo, alguns eu não acabo, alguns estão lá, mas o fato é de que esses cadernos eles me ajudaram um pouco a ver o mundo dos acervos e dos arquivos e dessas coleções. Então, né, contar para vocês, né, algumas cenas e alguns causos que me fizeram chegar a esse lugar. Acho que o primeiro deles, seguramente, né, foi o lugar da minha pesquisa de mestrado. Na minha mestrado, eu trabalhei com dois temas que me interessavam muito, que era a constituição do subúrbio carioca, mas também trabalhei com as escolas de sambas mirins, mas principalmente ali como que na Serrinha a gente entendia a constituição de uma escola de samba mirim em Madureira, né? Um lugar onde se pensasse o jongo, mas também um lugar de nascimento do Império Serrano em Vaz Lobo. E aí, para fazer essa pesquisa,
né, era uma pesquisa super megalomaníaca, né, porque eu queria juntar subúrbio com escola de samba, dados históricos, com, né, a própria história do Império Serrano e do Império do Futuro. E para fazer isso especificamente, eu busquei algumas caixas de sesmarias, né, e de freguesias. Então, estou falando aqui de um lugar de território, especificamente no Arquivo Nacional. E nesse lugar de ir para o Arquivo Nacional, eu não sou uma historiadora, eu não tenho uma expertise na leitura dos documentos, né? Eu tinha um colega que também fazia mestrado na época em História, na UF, o nome dele era Felipe, e o Felipe era a pessoa que lia esses documentos para mim, né? Depois de muito tempo, eu entendi um pouco também do que eram esses documentos, né? Esses documentos, eles contavam a história do subúrbio carioca a partir, não especificamente num processo de povoamento recente, né? A partir da construção da linha do trem, como alguns autores vão defender, mas a partir especificamente do século XVII e do século XVIII, né, dos fluxos migratórios, mas também dos fluxos comerciais. Então, acho que a primeira vez que eu vi um documento foi nesse lugar, né, um documento especificamente sobre o subúrbio, né? Eu já tinha visto, né, como eu contei para vocês lá no início da minha graduação, e a partir desses documentos eu comecei a fazer algumas anotações e algumas leituras e interpretações do que era, né, a possibilidade de vida desse subúrbio e da construção desse subúrbio. Esses eram os documentos oficiais que eu tinha, né, para me contar uma história. Mas ao mesmo tempo que eu tinha esses documentos para me contar uma história, eu também tinha uma outra coisa, né, que era muito mais viva e vibrante nesse contexto. Eu tinha interlocutores de pesquisa que eram muito generosos comigo, né, e são pessoas que, mesmo se passado 30 anos, continuam muito generosas comigo, né. E aí eu estou falando da família Cardoso dos Santos, que é a família que cria a escola de samba Império do Futuro. E havia uma pessoa nessa família que era uma amiga da família, né, o que a gente vai chamar de uma parenta agregada, enfim, que morava na casa, né, da família Cardoso, que era Aparecida. E a Aparecida, ela era uma cantora, era uma mulher muito, muito incrível, que ela guardava o quê? Ela guardava recortes de jornal sobre a Serrinha, ela guardava recortes de jornal sobre o Império do Futuro. Ela tinha, né, uma pastinha onde ela também guardava CDs, ou encartes de CDs, ou encartes de vinis, né, de pessoas que tinham passado pelo Império Serrano, mas principalmente que tinham passado pela Serrinha. Então, ao mesmo tempo que eu tinha ali uma documentação oficial para olhar, né, como que se constituía o subúrbio, ao mesmo tempo também eu pude contar com a interlocução da Aparecida, né, pude contar com a interlocução, por exemplo, do priminho, que é o filho da tia Ira. A tia Ira é uma benzedeira histórica dentro, né, da Serrinha. Eu pude contar com essas pessoas para me abrir a casa e me abrir também o que elas tinham de mais sagrado mesmo no contexto das suas próprias histórias, que eram como elas narravam os seus encontros. Então, eu pude construir nesse contexto, né, uma dissertação da qual, e isso eu acho que é interessante da gente observar, algo que talvez não tivesse necessariamente ali no horizonte do que seriam especificamente, né, esses arquivos. Então, né, o que eu estou falando especificamente?
É, eu estou falando do encarte com uma letra de música, de um CD, de um vinil raro, de um recorte de jornal, de uma localização, assim, foi Aparecida, por exemplo, que vai me dizer, né, que a gente tinha um material audiovisual importante sobre o Império do Futuro, a partir de um programa do Vanucci, um antigo produtor de TV, um produtor musical, feito no início dos anos 80 com os seus filhos, que foram à Serrinha, né, e virou um especial da Globo, um especial chamado Tem Criança no Samba. Então, é bastante interessante que antes ainda, né, do Império do Futuro aparecer, você tem um lugar ali de debate onde a criança aparece no samba, né? E quem vai me contar isso, né, é a Aparecida, né, que era a pessoa que guardava os debates, né, que guardavam os jornais, que guardava essa memória. Mas além da Aparecida, eu contei com a generosidade, por exemplo, né, da tia Ira, que contava as histórias a partir de um arquivo oral. Contei com a generosidade do priminho, que naquele momento estava fazendo a sua graduação em serviço social na PUC e partilhava os seus textos teóricos produzidos comigo, né? E começo a entender ali também que esse lugar da partilha é um lugar também de uma constituição de um acervo familiar, mas que conta a história da escola de samba mirim e conta a história daquela família, né? Gente, eu tô falando de 30 anos atrás. A tia Ira, hoje, ela é uma personalidade na internet, posso dizer assim, né? A partir principalmente dos esforços da sua filha Elaine, também assistente social, em manter a memória da mãe presente enquanto a sua mãe está viva e homenageada enquanto a sua mãe está viva. Então a gente começa também a perceber aí outras camadas, né? Que são camadas, né, relacionadas ao próprio processo de passagem do tempo e como especificamente, né, essas questões elas vão aparecendo, né? Como por exemplo colocar parte desses acervos e dessa memória em redes sociais, né? Então, a gente tem aqui, ao longo de 30 anos, como esses acervos eles vão se constituindo. E que são acervos que, às vezes, eles não estão nos lugares que, especificamente, a gente iria olhar, né? São acervos que eles estão onde? No fundo do armário. Eles estão numa pasta escondida. Eles estão na gaveta, né? Numa fotografia perdida. Eles estão dentro do acervo de uma grande emissora de TV que vai cobrar muito dinheiro, né, para que a gente acesse essa memória. Então, de alguma maneira, né, a gente está olhando para um lugar que é um lugar que vai se constituindo ao longo do tempo. Então, tudo bem, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Rodando para dizer que, primeira coisa, né, esses acervos eles se constituem nos mais diferentes lugares. E principalmente esses acervos eles não são estáticos. Eles estão longe de serem estáticos. Eles se constroem com o tempo, eles se transformam com o tempo, eles se ressignificam com o tempo, né? Da mesma maneira que quando eu comecei a pesquisar subúrbio, escola de samba, né, e o jongo, existiam poucos materiais. Quando eu comecei a pesquisar jongo, então assim, não tinha praticamente muita coisa. Onde eu encontrava era no Museu do Folclore, né? A bibliotecária do Museu do Folclore ficou tipo minha amiga, porque eu ia lá toda semana, né, para buscar documentos sobre o jongo, mas eram documentos sobre o jongo a partir de que enfoque? A partir do enfoque do folclore, né? E, especificamente olhando para esse lugar, né, há 25 anos, um grupo de pessoas decide enfrentar, né, essa ausência de documentação e começa a produzir documentação.
Então, do que eu estou dizendo também, né? Que a gente tem aqui um lugar de produção de documentação dos nossos, de produção de acervo dos nossos, e de entender que essa memória oral, né, ela é fundamental para contar uma história que não necessariamente estejam nessas grandes instituições de guarda ainda, né? Em algumas, né, a gente já começa, né, a perceber. Eu estou recebendo aqui os comentários. Em algum momento eu vou dar uma parada para responder e para reagir aos comentários, tá? Então, se vocês quiserem mandar, vão mandando. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, perguntem. Se eu falar algum termo que vocês não entenderam, né? Por favor, tragam. Estou aqui para isso, para a gente construir, para a gente pensar coisas juntas e juntos. Então, essa primeira cena que eu trago para vocês, né, é uma cena em movimento, né? Ela diz respeito especificamente à minha pesquisa, talvez, mas ela também diga respeito à pesquisa de muitas e muitos de vocês, aos interesses de muitas e muitos de vocês, né? Ao ativismo, né, de vocês, ou ao compromisso ético e coletivo de vocês, né? Então, que eu estou dizendo é justamente esse lugar, né, de um acervo que se constitui num processo familiar, mas que não diz respeito apenas a uma família, né? Diz respeito à história de um movimento, de uma dança, de um ritmo, de um bairro, né, de um país a partir das pessoas negras. Tá? Uma segunda cena, ela vem logo depois que eu termino o meu doutorado, né? Fiz um mestrado justamente sobre Madureira, né? Meu mestrado é sobre Madureira como um subúrbio musical, olhando para o samba e olhando para o jongo, porque eu não tinha fôlego naquele momento de olhar, né, para o hip hop, para o charme, que era um desejo, né, mas não tinha realmente fôlego, que é uma outra coisa, né, que a gente vai aprendendo no trabalho com memória, que tudo é seletivo, então a gente é isso, não tem como fazer, né, tudo que a gente deseja, tudo que a gente quer, mas o caderno está lá, porque a gente não vai fazer agora, mas pode fazer daqui a 10 anos, sei lá, né? E aí, a simulação ela vem depois do meu doutorado, porque assim, do mestrado, podia ter estudado, né, o charme, o hip hop? Podia, mas o que eu optei por estudar? A constituição das escolas de sambas mirins, né? E como eu apontei para vocês, né, a família Cardoso dos Santos ela foi fundamental nessa escolha, pelo acolhimento, pela interlocução, pela parceria, pela amizade. E aí eu vou estudar, de fato, a rede das escolas de sambas mirins que são pensadas no subúrbio. E aí, para fazer a tese, né, tinha um material consolidado já da dissertação. Material de pesquisa é uma coisa que a gente nunca joga fora, eu nunca jogo fora, então eu tenho, né, as pastas desses materiais todas guardadas, todas arquivadas dentro de casa, de alguma maneira. Num momento, gente, que os sites eram muito raros, então eu fico brincando, né, que em algum momento o Império Serrano chegou a ter um site com um projeto de memória, porque você tem um grupo do Império Serrano que era muito ligado a projetos de memória, assim como também da Portela, e eu lembro que tinha uma mística que dizia, bom, tá na internet vai ser para sempre, e eu, completamente doida, eu imprimia o site inteiro, né? E é ótimo, porque depois de 3, 4 anos, os sites sumiram. Então, eu tenho sites de 2000, sei lá, e 2 impressos, né? Vamos fazer isso hoje? Até faço, mas depois eu explico como eu faço, né? Eu guardo em PDF, enfim, que me interessam. Mas fui à pesquisa de doutorado sobre escolas de sambas mirins. E termino o doutorado, faço doutorado, termino o doutorado em 2009. E na sequência, o grupo de pesquisa do qual eu fazia parte, né, e a minha ex-orientadora, ela propõe um projeto de pesquisa chamado Samba Cidade Nação.
E esse projeto de pesquisa chamado Samba, Cidade, Nação era um projeto de pesquisa para entrevistar sambistas, entrevistar as pessoas do samba de uma forma geral, né, da comunidade, das escolas de samba. Então, não eram só os compositores ou as compositoras, né, ou os intérpretes ou as intérpretes. Tinha ali um lugar da gente seguir uma certa rede e entrevistar as mulheres do departamento, né, feminino, a ala da baiana, a bateria, os mestres de bateria, sempre seguindo uma certa rede a partir da metodologia, né, da bola de neve, snowball. Então, assim, se uma pessoa três, eu ia entrevistar as três pessoas. Então, eu entrevistei desde compositores históricos da Mangueira até compositores que trabalhavam com o Zeca Pagodinho, por exemplo, né? Isso em 2003, 2004, especificamente. Antes, inclusive, de eu fazer o doutorado. E aí, quando eu termino o doutorado, eu tenho essas duas pesquisas mapeadas sobre samba, né? Samba, Cidade, Nação, que é uma pesquisa anterior ao meu doutorado e que atravessa o meu doutorado, e a minha própria pesquisa do doutorado sobre escolas de sambas mirins. E uma coisa que eu chego no final dessas duas pesquisas e eu percebo é que eu entrei na casa das pessoas, né? As pessoas, eu acho que se tem uma coisa que alguns campos eles são generosos. As pessoas abriam as portas das suas casas, né? E eu percebi, quando essas pessoas abrem a porta das suas para mim, elas não me contam só as suas histórias, né? Elas abrem as suas intimidades. E abrir as suas intimidades significava especificamente entrar num lugar onde essas pessoas viviam, moravam, respiravam, pensavam, amavam o samba e as escolas de samba. O que isso significa, basicamente, gente? Significa que todas as vezes que eu entrei na casa de um compositor, né, de uma tia, de uma baiana, de um mestre de bateria, eu encontrei uma espécie de altar ou um micro museu. O que isso significa? Né? Significa, por exemplo, que em algumas casas eu entrava, né, num canto da sala, eu poderia dar de cara com a roupa na qual a porta-bandeira foi campeã há 2 décadas atrás. Né? Numa outra casa, por exemplo, eu entrava e logo na porta, de frente para a porta da sala, você tinha ali uma estante, e nessa estante tinha troféu, né, premiação de estandarte de ouro a partir, né, da melhor ala, fotografias, recortes de jornal, pedaços de fantasia, acessórios, adereços. Cada casa dava um pouco de uma história única do samba. Não era um acervo institucional dentro de uma escola de samba ou documental dizendo quantos integrantes tinha, quando ela tinha sido fundada, as atas das suas reuniões, né? Era isso também, mas eram outras coisas, era a carteirinha de filiação, né? Era, por exemplo, saber que um compositor, ele era de uma escola de samba, mas ele era também sindicalista e ele era estivador. E aí tinha ali seu documento profissional. Era, né, a premiação ou os discos de ouro a partir de um samba enredo que tinha ganho, né, que tinha ganho num determinado carnaval, que eu tinha tocado muito, né? Gente, é isso. Eu vou falar umas referências que talvez não seja nem do tempo de vocês. Eu sou do tempo, né, dos discos de ouro. Então, assim, você tem ali o lugar do vinil, né, como premiação
máxima de um certo sucesso, né? E isso tudo estava ali naquelas casas. E, e é muito interessante porque eu começo a perceber que a gente tem ali um lugar que era um lugar especificamente de cuidado e de preservação com a nossa própria memória, um lugar de inscrição na nossa própria memória, né? Que é uma coisa que a gente quase nunca. Quando eu vejo, né, e hoje isso está muito mais valorizado, mas, gente, imaginem que há 20 anos atrás isso não era tão valorizado, né, ou não era valorizado por algumas pessoas, porque outras sempre estiveram muito atentas, né, sempre foram, né, visionárias, né, no lugar de pensar onde está a memória negra, onde está a memória comunitária, onde está a memória dessas escolas de samba, enfim. Mas pensem que, de alguma maneira, ali tinha, né, também a história dessas escolas de samba fora da escola de samba. E isso me fez pensar duas coisas, né, que eu quero compartilhar com vocês, ou me fez ressignificar duas coisas, né? A primeira é o lugar que esses documentos eles ocupam na nossa família, para além especificamente do lugar de guarda do que é necessário guardar, né? As certidões de nascimento, os atestados de óbito, né? Quando a gente tem a questão da propriedade, né? A possibilidade de você ter ali a escritura de uma propriedade, né? E aí a gente tem ali um lugar específico, né, para a gente, né, se ancorar. E a partir desse lugar, eu percebi duas coisas. A primeira, né, meu avô fazia isso o tempo inteiro. Eu nunca tinha percebido. E eu achava que meu avô era uma pessoa que tinha acumulado coisas na vida. E, na realidade, né, depois de 20 anos, olhando os documentos da família, ou o que sobra dos documentos da família depois da morte de alguém, depois de um espólio, depois de divisão, depois de se ter gente que está interessada e gente que não está interessada, enfim, e a gente passa por isso em todas as famílias, né, de alguma forma, eu vi que meu avô, de alguma maneira, ele fazia como esses compositores ou como essas baianas das escolas de samba. Ele estava tentando contar a sua própria história, né? E eu passo a me interessar especificamente também por acervos familiares, como muitas e muitos de vocês, pelo que eu interessadas e interessados, tá? A segunda é quando eu chego em 2010, terminei o doutorado em 2009, e aí em 2010 eu falei, gente, eu não tenho mais condições de trabalhar com o que eu estou trabalhando, porque estou falando disso tudo, mas tinha um pano de fundo nas minhas pesquisas, que era a questão da segurança pública e da violência urbana, que é um outro lugar de registro, que é um outro lugar importante na memória, né? A gente está falando da memória da dor, do trauma, do tempo presente, não do processo de escravização, e a gente vai trabalhar tudo isso na aula que vem. Na aula que vem eu vou falar um pouco desses lugares, né, onde essas memórias se constroem. Mas em 2010 eu fui fazer um curso, porque eu queria muito trabalhar com audiovisual. E aí fui fazer um curso no Recine, no antigo festival de arquivos, de cinema de arquivos, que era do Arquivo Nacional. E aí, por que eu tô trazendo o Recine? Porque quem deu, né, o curso naquele momento era um professor, era do crítico, né, de documentários e de cinema, Carlos Alberto Matos. E a gente tinha uma proposição naquele curso que era fazer um filme usando 80% do Arquivo Nacional. Ora, o Arquivo Nacional, o curso era dentro do Arquivo Nacional, era ouvinte, eu não ia nem fazer um filme, mas eu estava lá para discussão sobre arquivo. Então, a primeira vez que eu tenho, de verdade, assim,
uma aula e um debate sobre arquivo, sobre cinema de arquivo, em 2010 com o Carlos Alberto Matos. Mas eu tinha lá 10 colegas que iam fazer filmes, né? 10 colegas que iam fazer filmes. E as duas coisas que apareceram, né, para mim naquele momento, e eu vou contar essa cena e vou olhar aqui o WhatsApp para começar a responder as perguntas, a gente começar a debater aqui juntinho, foi o seguinte: a primeira é que as pessoas ignoram as possibilidades de acervos existentes, ou há 16 anos atrás, as pessoas ignoravam as possibilidades de acervos existentes. E aí era muito interessante, porque uma vez a gente conversando, e a turma falando da dificuldade de encontrar acervos, falando assim, bom, não existem acervos sobre determinados lugares. Eu falei, gente, mas vocês já foram a uma escola de samba? Vocês já entraram na casa de um sambista? Né? Os sambistas e as escolas de samba têm seus acervos. E a turma ficou assim, tipo, do que ela está falando? E é isso, né? A gente constitui os nossos acervos. E a outra coisa que eu percebi, que é uma coisa que hoje já é um campo coberto, é que existia a figura do pesquisador de cinema e a pesquisador dos acervos e dos arquivos de cinema, mas essa figura ela era muito centralizada em alguns poucos projetos. Hoje não, né? Hoje a gente e pouca gente conseguia acessar essa figura ou essas figuras porque eram figuras que cobravam super caro para entrar nos acervos, né? E aí ao mesmo tempo, né, outras cenas elas acabam se encontrando, por exemplo, com o Courtney, né? Mas eu vou falar um pouco disso depois da interação com vocês. Mas olha que interessante, gente. Havia um déficit naquele momento de gente que trabalhasse com pesquisa para cinema, né? Mas principalmente com pesquisa de cinema. Hoje é um campo, né? Porque hoje existe. Então, assim, muitas das coisas que eu estou falando aqui com vocês, também esse é o segundo favor que eu quero que vocês façam, né, nessa aula. Então, primeiro, né, lembrem-se, caderno, né? Eu vou ser a chata do caderno. Depois a gente vai chegar a um denominador aqui para falar o que a gente vai fazer com esse caderno. Esse caderno é de vocês, eu não vou ver esse caderno, mas vocês vão fazer coisas com esse caderno. A segunda coisa, né, que eu quero que vocês tenham se sintam muito à vontade para ir compartilhando os desejos de vocês, é para onde vocês querem ir com as pesquisas, né, e com o desenho profissional que vocês estão fazendo, com os interesses. Porque isso também me coloca para construir um material mais desenhado para o público que está aqui, e uma partilha onde eu posso trazer, né, desde os sites do ICOM, do IBRAM, né, esses glossários, né, dos quais eu estou bastante interessada da gente pensar na aula de hoje, mas também, não sei, referência fílmica, né, referência de associação profissional, como a PAVIC, né, redes sociais e site, né, lugares onde vocês podem começar a olhar para o próprio trabalho de vocês, né, como CTAV, ou de onde eu estou, né, o Museu Afrodigital, mas também o CTE, né, que é o Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, e o NUMA, que é o Núcleo de Memória Audiovisual. A gente tem um passivo de acervo audiovisual. Então, assim, tem lugares para vocês irem, tem lugares para vocês pesquisarem, tem lugares para vocês mergulharem. Então, assim, se sintam confortáveis, né, para trazer. Mas, resumindo, né, essas duas cenas, né, me fizeram pensar o que especificamente? Existe um lugar de cuidado da memória que está dentro da casa das pessoas e que isso fugia, né, completamente do olhar onde a gente podia acessar esses acervos. E eventualmente, gente, e não raro, né, jornalistas, pesquisadores, pesquisadoras, enfim, acessavam esses lugares de memória e carregavam e não devolviam, né? Mas também tem um lugar ali
que a gente começa a perceber que muitas dessas histórias não contadas estavam ali, latente, ou sendo contada em vida, tá? Vou pegar aqui o WhatsApp, que aí a gente já faz aqui um apanhado. Assim, gente, muito obrigada pelas reações. A Michele Lima, né, dizendo que ela também é antropóloga e que saiu de uma pesquisa de etnografia da burocracia estatal. Queria trabalhar com arquivo pessoal de uma determinada escola de samba do Rio de Janeiro, pensando como também propor uma metodologia para que a escola possa fazer esse arquivo e não fique na mão de uma pessoa. Pensar também a política cultural nessa construção da memória. Eu vou, acho que começo respondendo então a Michele. Michele, assim, é um desafio, porque da mesma forma que instituições públicas, né, elas acabam tendo o desafio do lugar da gestão, escolas de samba também. E escolas de samba, algumas das vezes, nem sempre, mas algumas das vezes, elas são ou criadas ou são instauradas em lugares de conflito, conflito político mesmo, conflito de visões de mundo, conflitos de gestão, né? E aí quando você fala, né, do desejo de trabalhar com um arquivo de uma determinada escola de samba, como se propõe uma metodologia, né, eu acho que a primeira coisa talvez seja entender como que você pisa no chão dessa escola, no sentido, quem é que está interessado nessa escola de fazer essa proposta, né? E entender que talvez esse projeto ele não seja um projeto que vai durar 20 anos, mas que se for um projeto que vai durar umas 2 gestões e que dure bem, com visibilidade, com projeto, com recurso, com algum recurso, né? Mas principalmente com rastros, talvez valha a pena investir muito. Então, acho que talvez não seja uma metodologia para ser pensada, mas aí eu estou falando a partir das histórias que eu conheço, tá? Pessoa que de alguma maneira sai e entra de escola de samba, eu brinco que, né, eu sou super imperiana, nasci em Madureira, mas eu praticamente não vou ao Império. Mas eu brinco que depois que eu comecei a pesquisar samba, escola de samba mirim, eu entro em todas as escolas, saio de todas as escolas, né? Às vezes mais, às vezes menos, eu fico anos sem ir. Mas um pouco da minha experiência, é muito pouco de uma experiência que talvez não seja a experiência de outros colegas, é a tentativa de construir uma metodologia para projetos de curto, médio prazo, sabe? Mas com produtos. Do que eu estou falando? Você vai construir essa metodologia para pensar o acervo? Constrói a metodologia para pensar o acervo. E veja quem pode multiplicar essa metodologia dentro da escola, as pessoas interessadas, né, em metodologia dentro da escola e negociar com os próprios grupos dentro da escola para que essa metodologia seja multiplicada, mas principalmente faça produtos, né? Uma exposição digital, um catálogo, um livro infanto-juvenil, uma palestra registrada, né? Eu acho que esse lugar da memória, a gente sempre pensa no acervo que se constitui, mas a gente nunca pensa, né, no acervo que ele é constituído a partir dos produtos, ou poucas vezes a gente percebe, né, esses acervos que são constituídos a partir de produtos. Eu acho que esses acervos que são constituídos a partir de produtos também deixam rastros, né, para quem vem depois. Então, por exemplo, se o projeto, e eu não estou dizendo que para você não fazer, ou que o projeto vai ser fracassado, eu não estou dizendo nada disso. Aliás, eu torço sempre para que muitos projetos relacionados às escolas de samba, eles proliferem, né, eles estejam aí na vida, mas pensa também no que pode ficar de passivo desses projetos
e quem você vai formar nesses projetos, sabe? Sempre fico pensando que o processo de formação e o processo de produção de material, de rastros, ele é fundamental nesse contexto. Não sei se eu te respondi, vai reagindo aqui, né? Reagir é um verbo interessante, mas vai trazendo aqui para ver se fez sentido para você, por favor. E vou pensar também em outros caminhos e posso voltar em algumas outras aulas para pensar nisso se eu pensar alguma coisa diferente, tá? André Luiz. Professora, temos sempre um ponto de partida mais trabalhoso para contar a nossa história por toda a situação temporal de apagamento e menosprezo das nossas tecnologias ancestrais. Concordo muito, André. Pergunto o que seria importante para um pesquisador inquieto, indignado com essa violência histórica e apaixonado por nossas relações de sociabilidade do Rio de Janeiro, entre as frestas, para pesquisar fora do que os documentos oficiais contam. E muito obrigado. Eu que agradeço, gente, a confiança também de vocês se abrirem aqui comigo para a gente pensar juntas. Tem um texto, André, que eu vou passar para vocês, e uma autora que eu vou passar para vocês, que eu gosto muito, né, e que eu tenho usado muito também, que é uma autora afro-americana chamada Saidiya Hartman. E a Saidiya Hartman, ela tem um texto que está traduzido chamado Vênus entre Dois Atos. A Saidiya, ela na realidade, ela é é a pessoa principal, né, que tem pensado um conceito que a gente chama de fabulação crítica, que é como a gente trabalha nos arquivos e como que a gente pesquisa esses arquivos, não a partir do que eles dizem ou da violência que eles trazem, mas a partir também do que eles não contam. E como a gente conta o que eles não contam, né? Então, existem metodologias hoje e grupos de professoras e professores, principalmente professoras e professoras negras, negres, queers, né, que têm olhado para esse processo de fabulação crítica e para a formulação desses arquivos, que são arquivos da violência a rigor, mas que também vão contar outras histórias, ou melhor, vão apontar histórias para a gente que não estão lá, né? E esse texto da Vênus, né, eu acho que é um desses casos muito bons para a gente pensar, sabe? Muito bons mesmo. Porque a Hartman, ela vai olhar, tanto em Vênus entre Dois Atos, como também num livro chamado Vidas Rebeldes, Belos Experimentos. Tudo que eu estou falando aqui, gente, eu vou mandar para vocês, tá? Mas Vidas Rebeldes, Belos Experimentos é um livro que ela vai construir a partir do Cinturão Negro de Chicago, Nova York. Acho que é Chicago mesmo, mas Nova York com certeza. Né? Olhando a virada do século XIX para o século XX, sobre os arquivos estatais que falam da história das mulheres negras e das mulheres lésbicas, né? Que são tidas como desordeiras, que são tidas como pessoas inadequadas, que são tidas como rebeldes e que foram encarceradas e que foram violentadas. E ela vai ler esses arquivos, que são arquivos de controle, porque são arquivos do serviço social, são arquivos da polícia, né? Para contar a história de uma vida vibrante dessas mulheres que só queriam viver, ser felizes, respirar. Elas só queriam existir, tá? Então, esses dois livros da Hartman são dois livros que eu gosto muito. Mas no Brasil tem uma pesquisadora, tem muitos pesquisadores dependendo da área, né? Tipo, Gabriela Pereira Leandro na área da arquitetura é uma pesquisadora que eu admiro pra caramba. Mas tem uma colega que está hoje radicada radicada é ótimo, que ela passou para o concurso na Bahia, ela está na UFBA, está na Federal da Bahia. Então, ela é carioca, mas está na Bahia, que ela tem um livro chamado de Dona Clara Madureira, que é a Aline Torres Dias da Cruz. Que ela vai fazer a mesma coisa que a Hartman com os arquivos das mulheres negras do subúrbio na virada do século XIX para o século XX, por exemplo. E o trabalho dela é um trabalho que eu acho que, inclusive, precede a esse da
ou é contemporânea, enfim, né? Gosto muito do trabalho da Aline. Então, assim, existem autoras e autores que estão trabalhando nesse lugar. Eu separei até um livro aqui, que é esse aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, que se chama No Vestígio. No Vestígio é de uma autora afro-americana também, chamada Cristina Sharp, chamada No Vestígio, Negridade e Existência. E a Sharp tem um capítulo especificamente sobre os arquivos dos navios negreiros, né, que foram para os Estados Unidos, né, que passam pelo Caribe, enfim. E ela vai contar uma história a partir da história que não está lá. Então, eu acho que hoje a gente tem referências teóricas muito boas que nos ajudam, né, e que fizeram percursos anteriores para olhar para esse lugar de contar histórias que não eram contadas, né? Mas também, gente, sem jogar fora alguns clássicos, né? Eu não defendo necessariamente os cânones, mas eu também não estou jogando bebê e água do banho fora. Então, tem cânones que, eventualmente, a gente vai usar, né? Então, por exemplo, Walter Benjamin é um para o qual a gente muitas vezes volta, né? Então, a gente tem ali um lugar, né, especificamente para se pensar, né, a memória dessas pessoas que muitas das vezes a história as fez sem memória, ou sem história, ou sem existência, tá? E aí vocês vão reagindo aqui, por favor, tá? Eu vou beber água assim, gente, obrigada. Adoro. Andréia, muito obrigada, Andréia. Andréia mandando beber água. Eu botei minha garrafinha, até esqueci. Eu tô tão empolgada que eu esqueci completamente de beber água. Débora, eu tô adorando que eu tô vendo um monte de gente conhecida aqui, né? Sassá, Camila, eu acho que é a Camila que eu conheço, Maria Amália, Débora. Débora, então, vamos lá. Débora pergunta sobre arquivo pessoal de pesquisa, né? Porque nesse percurso, muitas das vezes, a gente cria um novo arquivo a partir de outros, principalmente com essas documentações que se perdem depois. Então, como organizar, manter, compartilhar? E aí, Débora, vai depender do tipo de arquivo que você acessa, né? Por exemplo, nas minhas pesquisas, eu acessei arquivos audiovisuais da área de antropologia visual. Quando eu fiz a graduação, a área de antropologia visual era uma área que estava começando e os professores criaram um núcleo chamado Núcleo de Antropologia e Imagem e eles faziam muitas cópias de VHS para que a gente pudesse, dentro da universidade, ter acesso a filmes nacionais e internacionais, ou compravam filmes em VHS. E aí, quando, por exemplo, a gente podia levar filmes para casa naquele momento, né? Quando teve a mudança de mídia, eu comecei a ver alguns daqueles filmes para a construção dos meus trabalhos. Eu uso muito filme como material, antes mesmo de trabalhar com audiovisual. E aí eu comecei a fazer cópia para ter em casa. Era uma coisa, né, autorizada, não estava necessariamente pirateando, eu fazia cópia em DVD. Eu tenho esses filmes até hoje, e são filmes que, por exemplo, o próprio núcleo de imagem, depois ele se dissolveu, eu não sei se eles chegaram a fazer cópia desses filmes em DVD. Mas eu tenho os DVDs até hoje, mas, por exemplo, eu não tenho como tocar esses DVDs, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? Tem na UERJ, né? Mas na minha casa mesmo, eu não tenho. E aí vai depender muito, por exemplo, do tipo de material que você tem, né? Por exemplo, se é um material em documento, esse documento ele não sai de um processo de guarda, mas você tem a transcrição. Muitas vezes a gente guarda em nuvem e guarda em HD, achando que está pacificado e está guardado. A gente vai
ter uma aula justamente para digital, tá? Digital é caro, gente. Digital é super caro. Então, por exemplo, tem colegas, né, que têm pensado alternativas, né, como, por exemplo, criar exposições online, mesmo exposições que elas não fiquem visíveis. Se você tem um acervo fotográfico, por exemplo, né, da sua pesquisa, um acervo nato digital, ou um acervo digitalizado, como é que você vai lidar com isso? Né? Você vai... E aí eu não estou dizendo, não usem HD, não usem a nuvem. Na realidade eu estou dizendo, gente, desculpa, vocês vão ter que usar tudo. E talvez vocês tenham que separar um recurso, né, justamente para o manejo desse material de pesquisa. Né? Eu uso uma coisa que eu acho que é muito difícil, por exemplo, de acessar, a não ser quando eu dou acesso às pessoas, né? Na minha pesquisa, eu salvo muita coisa em PDF, eu continuo imprimindo muita coisa. É porque vocês não vão, talvez vocês vejam, deixa eu me afastar um pouquinho aqui para vocês. Ao fundo. E essa estante é uma estante que ela basicamente ela tem pastas. Pastas de plástico. Tudo aquilo que é fundamental para a minha pesquisa, tudo que é muito, muito fundamental para a minha pesquisa, né, e que está salvo em PDF, que está na nuvem, o que for essencialmente assim, fundamental mesmo, eu imprimo. Eu continuo imprimindo, tá? É o certo? Assim, talvez não seja, mas até a pesquisa acabar, por exemplo, é minha garantia de que eu não vou perder aqueles dados dos quais eu preciso. Por que eu estou falando isso? Né? Porque hoje os acessos, eu trabalho muito com clipping, acessos aos jornais são pagos. Se eu for colocar na ponta do lápis o acesso, por exemplo, a 2 jornais grandes, de grande circulação nacional, e a um jornal de grande circulação internacional, que são os que eu mais uso para pesquisa, eu vou gastar praticamente R$ 1.000 por ano com acessos aos jornais. E aí, por exemplo, eu pago uma assinatura de um jornal internacional e o jornal internacional ele tem a possibilidade de salvar a matéria. Aquela matéria salva não é minha, porque assim que eu parar de pagar, tudo aquilo que foi salvo vai desaparecer. Né? Então, eu acho a tua pergunta pertinente, inclusive para eu pensar aqui, por exemplo, como que a gente pode fazer com relação a essa partilha. Agora, tem uma coisa muito interessante da gente pensar, né? Eu acho que o desafio que você traz é um desafio para o agora e para o tempo presente. Porque os pesquisadores que nos precederam, os de grande renome não tinham esse problema, né? Todo o seu material estava em papel, ou em audiovisual, ou em fotografia, e instituições de guarda, de maior ou menor porte, acolheram seus materiais, né? Então, eu estou falando do que especificamente? Eu estou falando do trabalho que a EL faz na Unicamp, né? Eu estou falando do trabalho que a Casa Acervo e o CPDOC fazem na Fundação Getúlio Vargas. Né? Eu estou falando do trabalho que o Instituto, né, de Estudos Brasileiros faz na USP. A EL é a Acervo de Gardner-Hof, né? E IEB é Instituto de Estudos Brasileiros, que é da USP, né? Casa Acervo é a Casa Acervo do CPDOC, né? Que é o Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas. Então, esse é um problema para a gente, isso não é um problema para os nossos, né, pesquisadores, né, passados, porque aí você também tem uma disputa, né, de um passivo de pesquisa que pode ser incorporado, né, que, por exemplo, no Museu Nacional tinha também dos antigos professores, né, e que as associações também guardam. Né, por exemplo, a Associação Brasileira de Antropologia, parte do material da aba está na Unicamp, salvo engano, estava na EL. Né? Muita coisa estava no Museu Nacional. Então, assim,
como que essas questões de um passivo de pesquisa e dos desafios dessa guarda são desafios do tempo presente para a gente pensar. E como a gente está construindo essa metodologia, né? Então, eu não sei se eu te respondi, talvez essa resposta ela também venha ao longo desses nossos encontros, mas super obrigada, Débora, né? Porque é isso, como a gente pensa esse lugar. Tem um texto da Olivia Gonha Gomes, que é um texto justamente sobre o lugar dos arquivos institucionais, né? Que eu também posso salvar aqui para vocês pensarem, né? E para vocês lerem, se for do interesse, que é mas aí é de pesquisa antropológica, tá? É um texto chamado, peraí, Tempo Imperfeito, uma etnografia do arquivo. É um texto de 22 anos atrás, mas que justamente a Olivia vai discutir a coleção Rutilandes, por exemplo, né? Então, como que isso, né, é de fato uma questão, era uma questão para eles, é uma questão para a gente, né? Mas a gente está olhando isso de uma outra maneira, tá? Vamos lá. Luana, cursos de pós-graduação em arquivos audiovisuais. Lu, eu não lembro se existe, tá? Mas eu sei que tem colegas que são professores de pós-graduação e que orientam, né? Por exemplo, Rafael de Luna Freire, eu acho que ele orienta na UF, né? Ele é o coordenador do LUPA, que é o Laboratório de Preservação da UF. A Patrícia Machado, ela orienta na PUC Rio. Luana, você está no Rio? Luana Páscoa? Né? Então, assim, tem alguns colegas que eu sei que orientam nessa área, mas um curso de pós-graduação específico em arquivo, eu vou ficar te devendo, tá? E se você quiser, eu depois organizo esse material para te passar. Camila, meu interesse se deve à produção de memória em perfis de redes sociais como o Instagram. A partir do acúmulo de posts, há um processo de arquivamento de si, há uma ordenação de narrativa sobre o que se escolhe postar. Né? Queria tentar entender melhor se isso pode ser considerado um acervo ou um arquivo. Camila, eu acho que pode ser considerado um acervo ou um arquivo. Eu acho que é isso, é uma rede social, e eu acho que pode ser considerado um acervo ou um arquivo a partir do momento que você acessa esse material e que você também guarda esse material, né? Mas qual é a armadilha do Instagram ou de qualquer rede social? Redes sociais são empresas. A gente não tem domínio sobre empresas, né? Eu estou no Instagram há 15 anos. Gente, é até uma vergonha falar isso. Pessoa que está há 15 anos no Instagram. O Instagram, desde que eu entrei, sei lá, prisca as eras, ele já mudou as suas regras trocentas vezes. E já criou produtos trocentas vezes, né? Você tinha um grupo de fotografia que usava o Instagram, por exemplo, como galeria de arte e como processo de coleção. Quando o Instagram insere uma política mais pesada de algoritmização e retira o lugar das hashtags como lugar de prioridade para você criar galerias, ruas, vias de processo de pesquisa, todo investimento que esses grupos de fotografia fizeram meio que foi por água abaixo. E foi o momento que o Instagram começa a virar um grande lugar de venda, né? De si mesmo, inclusive. Né? As pessoas se vendem, estão lá se vendendo. Então, assim, no caso das postagens, eu faço uma coisa que é, por isso também um caderno, né? Eu uso o Instagram como Pinterest, né? Eu salvo pastas por temas, mas eu não salvo as pastas e deixo as pastas. Tenho lá minha pasta acervo arquivo, tenho minha pasta museu, né? Eu vou salvando, vou salvando, vou salvando. Tem um momento no mês que eu volto para as pastas, olho as postagens e eu vou nos links.
né? Se não tiver link, eu anoto as fontes, eu anoto as pesquisas que aparecem, os pesquisadores que aparecem. Mas é um trabalho muito de formiga, é um trabalho muito é muito artesanal mesmo, né? E eu não sei nem se é muito lógico. É lógico para mim, mas eu não sei se é lógico. E aí eu fico pensando como que essa produção de memória ela pode ser feita e como você controla. Se quem controla o perfil são as pessoas elas arquivam, elas desarquivam, elas apagam, elas criam, né, coisas. Um outro exemplo, né, nesse contexto, e por isso a minha dúvida mesmo, acho que a minha, acho que o lugar desse acervo é muito mais quando você constrói a partir do que você interage, do que necessariamente confiar no que a pessoa faz, sabe? Eu trabalho com alguns artistas visuais e eu precisei fazer um trabalho ano passado que eu precisava consultar portfólio. Eu descobri que os portfólios não existiam, porque não tinham nos sites, porque as galerias não davam, né? Estou falando de algumas poucas galerias, né? Mas tinha galeria que não tinha portfólio de artista, enfim. E que fica na mão do artista criar seu próprio portfólio. E aí eu fui na página do Instagram de dois artistas, e eles tinham arquivado tudo. E eu não tinha arquivo de leitura do trabalho desses artistas, porque a galeria não tinha. O Instagram, que podia ser esse lugar de galeria, de visibilidade de obra, para essas pessoas não era. Não tinha página dessas pessoas em outros lugares, porque eram artistas emergentes e artistas negros, e isso para mim é uma questão, né? Então fico muito na dúvida, sabe, Camila, se a gente confia no que as pessoas no que as pessoas fazem, no que as pessoas gestam da sua própria memória, sabe? Todo mundo elogiando a Hartmann, fico muito feliz que algumas de vocês já conheçam a Hartmann. Concordo, Hartmann é maravilhosa. Obrigada, Joana me corrigiu, não é Chicago, é Nova York e Filadélfia, né? Vidas Rebeldes pelos Experimentos. Obrigada, Jo. André Luiz já leu. Tá? André, eu vou pensar em referências para você. Posso enviar sim. No Vestígio é quase, gente. Eu ando com uns livros na bolsa, quase, né? No Vestígio e Notas Ordinárias da Sharp são dois livros que eu uso direto, então seguramente vocês vão receber a palavra da Sharp em algum momento dessas aulas, principalmente para a gente falar dos arquivos e dos acervos cotidianos, porque é um pouco esse lugar que a gente vai, né? William. A Joana pergunta dos meus cadernos. Se vocês ficarem interessadas e interessados, eu posso tirar da última aula para a gente falar de caderno, dá para falar de caderno, mas principalmente para falar de organização, porque olha que legal, eu descobri nas minhas pesquisas que vários artistas, fotógrafos, cineastas mantêm seus cadernos, né? Mark Ferrez tem seus cadernos, e seus cadernos estão no site do Instituto Moreira Salles, então esse lugar dos cadernos realmente como arquivos é uma coisa que é premente. William, hoje pesquisa no mestrado uma agremiação que não pertence, isso dificulta um pouco, eu imagino que sim, querido, mas foi uma escolha, né? E aí ele diz que pesquisou no Arquivo Nacional, museus e as fontes oficiais existentes, mas percebe que tem muita coisa que só consegue descobrir através das histórias orais. E fica refletindo em como não me perder em meio a tantos episódios que surgem através das conversas, entrevistas e também de como produzir um material de que dê visibilidade à história de escolas de samba e das pessoas. Se eu já passei por isso, sim. Como transformar em acervo tantas informações e registros que extrapolam aquilo que originalmente você está pesquisando. A antropologia ela tem um recurso que é o caderno de campo, né?
E por isso eu comecei a fazer cadernos de campo. Os meus cadernos, eles não são necessariamente cadernos de campo, não são necessariamente cadernos antropológicos, né? Mas durante muito tempo eu anotei muito dessas histórias que me tidas encontrar. E aí, assim, William, uma coisa que talvez te ajude, né, é olhar como essa história oral ela está sendo pensada, sabe? Principalmente por grupos de artes visuais. Parece uma maluquice, mas talvez te ajude. Os grupos de artes visuais, eles têm tido algumas saídas, e de cinema também, tá? Eles têm tido algumas saídas que são boas para a gente pensar enquanto produção de visibilidade. Porque o arquivo da pesquisa, ele ainda vai ficar um tempo guardado até a pesquisa ser processada, né? E é isso mesmo que precisa ser feito. Muitas das vezes a gente tem que resguardar as fontes, a gente tem compromisso ético com o interlocutor, com o território, né? Tem trabalhos que não podem ser publicados, tem trabalhos que não podem vir à luz, tem falas que devem ser reservadas, né? Às vezes nem para o caderno, acho que isso é uma coisa que a gente está aprendendo a dizer, né? Que muitas das coisas não vão nem para o caderno. Mas eu fico pensando em dois exemplos que podem te ajudar, e eu acho que o audiovisual é um desses lugares importantes, né, de registro mesmo, mas não só o audiovisual, como o audiovisual conjugado com processos de documentação. Super é importante para a gente pensar alguns caminhos. E aí, enquanto eu estava lendo você, me vieram duas referências. Uma é a Françoise Verger, nesse livro aqui, não sei se dá para ver, Decolonizar o Museu, Programa da Desordem Absoluta. O último capítulo desse livro se chama Um Museu Sem Objetos, que a Verger vai um pouco dizer como que ela, olhando para a Ilha da Reunião e todos os processos relacionados, né, aos conflitos de instituição de um museu, ela pensa como um museu deveria ser e que tipo de memória a gente pode priorizar nesse contexto. E lendo seu comentário, eu também lembrei de uma reportagem que saiu hoje, inclusive, de um grupo que eu tenho acompanhado já tem uns 5 anos, que é o Arquitetura Forense, o Forensic Architecture. O Forensic Architecture vai aparecer aqui mais de uma vez, tá, gente? Eu já vou logo avisando. Porque é um grupo multidisciplinar que, e por ser multidisciplinar e por ser um grupo, né, eles não usam a arquitetura para projeção de futuros, eles usam a arquitetura como evidência do passado. Eles partem da premissa de que se as pessoas não podem falar, as arquiteturas e as ruínas falam. E eles usam, né, eles trabalham em Gaza, mas trabalham nos Estados Unidos, trabalham na América Latina. A reportagem de hoje era justamente isso, porque o Forensic Architecture entrou no Brasil há 1 ano e meio atrás, trabalhando na Maré. É o único grupo, até onde eu sei, até onde eu mapeei, que tem aparecido tanto em bienais de arte quanto em bienais de arquitetura, trabalhando com acervos. Acervos audiovisuais, acervos que eles criam e acervos que eles pegam em câmera de vigilância, em emissora de TV, né? Mas eles também usam documentação, eles usam maquete arquitetônica, eles usam fotografia. Então, assim, eu acho que o lugar da pesquisa ele precisa estar guardado, precisa, né? O lugar da ética na pesquisa, eu acho que está ali, mas criar um registro sistemático do que você tem encontrado e dialogar com esses arquivos para ver o que pode ser eles, sabe?
E eu acho que esses dois exemplos, por exemplo, o texto da Verger é um dos textos base para a construção da Bienal de São Paulo de 23. E o Forensic Architecture hoje é um grupo que está praticamente no mundo inteiro pensando processos de restituição e jurisprudência. Né? E aí está falando de justiça social, está falando de direitos humanos, está falando de um monte de coisa. Então, assim, acho que talvez seja esse lugar para olhar, tá? Acervo Januário Garcia no IMS, boa lembrança, Maria Amália. O Instituto Moreira Salles está trazendo, né, alguns acervos, na realidade está negociando alguns acervos, então você tem ali o acervo do Walter Firmo, já vinha trazendo alguns acervos, né, de fotógrafos brancos, né, e de revistas fotográficas ou de revistas jornalísticas e seus projetos fotográficos, mas IMS adquiriu Walter Firmo, Acervo Zumbi adquiriu Januário Garcia. Né? Então, você tem ali também um lugar de guarda fotográfica que hoje é o Instituto Moreira Salles. Zé Reinaldo, boa noite. Zé Reinaldo fala do Histórias Cruzadas, da Viola Davis, né? Que traz um roteiro muito na linha dessa história não contada das mulheres negras, que tinham muito a contar, né? E que sofriam na casa das elites brancas sulistas. Com certeza, concordo. Eu gosto do Histórias Cruzadas, mas fico pensando que talvez o ponto de virada do Histórias Cruzadas é que a história é contada pela filha de uma delas ou por uma delas, né? E que a gente está tendo a oportunidade de estar aqui contando as nossas próprias histórias. Então, mas é muito nesse lugar mesmo de como que existe um silenciamento, uma história que é isso, não está ali, né? Mas boa lembrança, Zé. Vou anotar o filme também para a gente colocar no radar desse material. Luana está no Rio. Lucas, Patrícia Machado. Patrícia Machado tem trabalhado com acervos audiovisuais de mulheres da ditadura, principalmente com cineastas. Tá? Patrícia Machado, ela orienta nessa área. Juliana está fazendo a tese em campo. Ju, boa noite. Sobre a musealização do hip hop e também porque ela está num processo de sistematização do galpão cultural da UF de Campos, né? Gente, é um trabalho muito incrível o que a galera de Campos, o que a galera da UF tem feito. Ju, parabéns. Procurem saber. Tem o trabalho do galpão cultural, mas o trabalho que a Juliana vem fazendo, né, sobre a musealização do hip hop em diálogo com vários grupos é muito bonito. São 20 para as 9. Estou preocupada aqui, mas deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas para não perder. Débora fala, né? Débora me responde, volta a falar da nuvem. A nuvem é um abacaxi, Débora. Eu acho que na última aula que eu vou trabalhar, que vai ser digital, é um pouco para falar disso mesmo. Né? A nuvem desaparece, arquivo some. Eu acho que a gente pode pensar estratégias coletivas de pesquisa no digital e fora do digital na contemporaneidade, né? Entendendo, por exemplo, que muitos dos recursos que eram feitos, hoje muitas coisas que eram usadas para pesquisa não são mais usadas, né? A gente praticamente não escreve carta, a gente não deixa registro em papel, então eu acho que a gente tem que de verdade, né, compartilhar estratégias. Manuel de Barros também tinha desses cadernos, também fazia os próprios cadernos do caos. Que lindo, Matheus, eu não sabia. Eu não sabia mesmo. Eu sei que eu tenho vários colegas escritores que fazem cadernos, tenho tentado ver se alguns compartilham comigo, e acho que eu vou conseguir que uma colega compartilhe em algum momento desse ano
as estratégias dela como escritora, não só para escrever, mas para mostrar o processo criativo. A Amália compartilhando, né, sobre a questão do portfólio digital dela, né, se perderam por conta de atualização, sim. Eu acho que é comigo essa coisa de compartilhar diferentes suportes da pesquisa, do material para durar. Eu acho que é isso, Amália, assim, eu venho da área de política pública, eu disse para vocês lá no início, né, que a minha formação é super, super híbrida. Eu venho da área de política pública no doutorado, eu fiz um doutorado na área de saúde, na área de política, administração e saúde. E a gente não tem política de Estado, a gente tem política de governo, isso dificulta, inclusive, a pensar a questão de acervo. Muito, muito, muito. E eu sou um pouco... Eu não sei, eu não vou me colocar no lugar, né, de uma pessoa, eu sou, enfim, neurótica. Não, não é isso. Mas, assim, eu entendi que as coisas elas vão desaparecer. E se elas vão desaparecer, eu vou dar um jeito de guardar. É isso. Eu vou tentar dar um jeito de guardar de qualquer maneira, né? Principalmente as coisas de pesquisa e de trabalho, né? E as pessoais também, se possível for. Maicon, saiu um texto na Piauí sobre o forense, exatamente esse texto da Piauí. Eu vou mandar o link para a Andréia repassar para vocês. Andréia, por favor. E vou botar também nesse documento que eu vou construir. Matheus, além de escritor, é psicanalista, né? Obrigada pela partilha, e diz que documentário é como respirar. A gente brinca que todo psicanalista e psicólogo somos de alguma forma um tipo de antropólogo. Eu também concordo. E Gil Jesse, uma outra questão atual é o grande fluxo de conteúdo gerado por inteligência artificial na produção de texto, imagens, foto e vídeo. O que eu acho desse fluxo massivo de geração de conteúdos e o impacto dos mesmos sobre os processos de arquivo histórico? Gil, eu ainda não consegui pensar especificamente sobre o fluxo, né, da inteligência artificial nesses documentos, mas eu já comecei a pensar um pouco sobre fonte, né? E a gente pode deixar essa pergunta para a última aula sobre digital, pode ser? Porque, assim, eu não sei se vocês repararam, todas as vezes que a gente dá um Google agora, se dá um Google virou inclusive um verbo, né? E existem outros buscadores que não o Google, óbvio, e a gente pode desabilitar. Mas quando você coloca as palavras, né, chaves, ou o que você quer buscar no mecanismo de busca, às vezes, o teu trabalho de pesquisa ele vem completamente truncado pelas informações geradas pela inteligência artificial, né? E eu tenho pensado muito como a gente pesquisa nesse contexto, confiando e desconfiando das fontes que nos são apresentadas, né? Porque nesse contexto vem tudo. Vem desde post do Instagram resumido, site oficial de organização, mas passa também, gente, por, sei lá, sites obscuros, entendeu? Lugares onde essas informações são geradas e a gente nem sabe como elas são geradas. E essa é uma coisa que me preocupa. Sobre as imagens e os documentos históricos, eu ainda não consigo te precisar, mas eu sei que tem uma discussão, principalmente sobre o lugar das imagens e como a questão da inteligência artificial ela aproxima esse lugar também das questões climáticas, que é um debate que a gente vai precisar enfrentar. E é muito doido, porque a gente está falando de acervo, e está falando de memória, e está falando de instituição, né? Mas eu começo a me encaminhar talvez para o final, né? Mas antes do final eu quero falar do Coutney. Por que o Coutney também é tão importante, né, nesse meu fazer do trabalho mesmo, né? E nessa organização, mas eu começo falando das grandes instituições e tem uma coisa que está ali subjacente, que quase não aparece,
que é como as populações negras, né, eu estou falando da população negra porque talvez seja o que eu domine mais, né, eu não posso me arrogar a falar sobre recursos de memória de populações indígenas, eu não sou uma especialista, não sou, né, posso, né, ir com vocês, pesquisar com vocês, pensar com vocês, mas como uma parte da população negra tem a sua memória, não apenas a documental, nessas grandes instituições, né, eclipsada, mas como, por questões de calor extremo, racismo ambiental, né, enchentes, muitas das vezes as populações negras e mais pobres têm a sua possibilidade de existir desaparecida de uma hora para outra, porque seus documentos desaparecem, porque suas fotos são levadas por inundações, né? E, ao mesmo tempo, a gente começa a discutir crise climática e acondicionamento de acervos, sobre a possibilidade de acondicionar acervos audiovisuais, fotográficos, documentais, em processos onde a climatização ela é fundamental para que não se dê fungo, né, para que esses arquivos existam e sobrevivam. E, ao mesmo tempo, a gente está falando, né, de uma crise climática que ameaça a nossa existência e principalmente a existência do que existe enquanto acervo. Estou aqui dramática? Não, eu acho que é uma coisa que num horizonte muito, muito próximo a gente vai precisar construir de verdade, assim, né? Inclusive um debate. E como as populações negras, como as populações mais pobres, né, vão sofrer com isso e vão ter mais dificuldades, talvez, de criar processos de acervamento ou de arquivamento do que grandes corporações trilhardárias, né, no norte global, por exemplo, né? Então, mesmo que a prática de preservação e a prática de construção de acervo seja, a priori, ou a princípio, ou a rigor, uma coisa super técnica, é técnica quando chega na instituição, né? Porque, no final das contas, do que a gente está falando também? Da possibilidade desses grupos contarem as suas histórias neste lugar não técnico. E como que isso vai nos afetar a médio e longo prazo também. Então, é um debate no qual a gente, né, em algum momento, vai precisar enveredar para entender como a gente se organiza coletivamente, né, e como grandes instituições, né, volto, as nacionais mesmo, as do Estado, né, poderão nos ajudar a manter as nossas memórias, porque tem maior condições de disputar espaços, tecnologias de acondicionamento e verbas, né, especificamente para processos de arquivo e de memória, né? A Juliana, né, fala um pouquinho aqui da UF, né, do trabalho que está fazendo a UF. Eu acho que é uma coisa legal dessas oficinas é que vocês também vão se conhecendo, então pessoas se apresentem, pessoas se aproximem a partir dos comentários, chamem o colega para brincar no parquinho, chamem o colega para dialogar, né, e a gente tem agora 10 minutinhos, 12 minutinhos. Eu queria falar com vocês, né, um pouco das últimas cenas, porque na aula que vem as cenas elas vão desaparecer? Não, de vez em quando elas vão aparecer, mas na aula que vem a gente começa, porque hoje era para eu fazer isso, eu vou começar a aula que vem falando dos léxicos, né? O que é acervo, o que é coleção, isso é uma questão brasileira, por exemplo, né? Para muitos lugares, para países, né, de língua estrangeira, principalmente inglês e espanhol, a gente está falando sempre de coleção,
Aqui no Brasil é que a gente fala de acervo e coleção, e às vezes a gente hierarquiza. Eu vou trazer um pouco sobre o que são os arquivos, então acho que a primeira parte da aula na quinta-feira vai ser tipo, o que os acervos são, o que as coleções são, o que os arquivos são, né? Como que a gente pode definir. Eu sei que a Nilcemar ela já passou por algumas dessas questões, né? Mas vou falar como que esse lugar do arquivo e essa febre de arquivo, esse lugar do acervo e esse lugar dos museus, eles ressignificam determinados termos, né? Então, onde a gente está pisando, quais são os termos que a gente tá pensando, como é que a gente cria uma linguagem mais institucional especificamente, enfim. E aí, isso vai ser na aula de quinta, tá, gente? Mas também na aula de quinta, a gente vai começar a compreender como esses acervos são construídos, né? E aqui interessa a construção desses acervos. Então, a gente vai falar de gente. A gente, basicamente, na quinta-feira, vai falar de como as pessoas ressignificam essa linguagem e a gente vai falar de gente, tá? Porque esses acervos, eles não são neutros, esses acervos, eles são constituídos intencionalmente, eles são pensados, eles são criados. Então, na quinta-feira, a gente vai falar de como as pessoas povoam esses acervos. E, principalmente, como elas criam, né? Então, a gente também vai falar de gente e da gente, tá? Na semana que vem, a gente vai falar de preservação e vai falar do papel dos acervos na tessitura das memórias, né? Então, a gente vai falar de conservação, de preservação, então a questão do léxico volta, né? Por que preservar? Por que constituir e por que preservar? E na penúltima aula eu vou falar de basicamente como que esses arquivos e esses acervos estão sendo usados. A gente vai falar de artes visuais, a gente vai falar de filme, a gente vai falar de álbuns de família, a gente vai meio que explodir isso, tá? E a última aula vai ser uma aula encerramento, onde uma parte significativa dela vai ser para falar do digital, né? Por quê? Última cena. Já contei para vocês do meu mestrado, já contei para vocês do meu doutorado, né? Como eu cheguei até aqui, essa mistura de antropóloga sanitarista, que trabalhava com violência, e de repente se vê trabalhando com imagem e trabalhando com acervo, né? Pesquisando imagem, trabalhando com acervo. Em 2005 para 2006, foi a primeira vez que eu ouvi falar na possibilidade de criação de um museu afrodigital, né? Eu estava em Goiás, num congresso da ABA, quando um colega da UFBA, que é o professor Lívio Sansoni, apresentou um projeto que era o projeto de museu afrodigital. Se falava museu e todo mundo naquela época, até 2012, 2013, as pessoas meio que se escandalizavam, porque, gente, um museu digital, tipo, pra quê, né? Museu é museu, digital, sei lá o que o digital é, o digital é o digital. Que é uma coisa que muda muito depois da pandemia, mas a ideia do Lívio era pensar um processo de restituição dentro da pesquisa, né? Era uma ideia de duas vias, restituição, né, dos arquivos que a gente fosse achando em pesquisas e poder botar um grupo maior de pessoas acessar. E que pessoas comuns pudessem compartilhar um pouco das suas vidas, das suas memórias, das suas histórias, né, e pudesse colocar no site do museu. O projeto de restituição, eu acho que ele coube durante os primeiros anos do museu, a gente conseguiu restituir algumas coisas, aí semana que vem a gente vai falar também um pouco o que é essa restituição, o que é essa restituição no museu, o que é essa restituição digital, para a gente pensar uma restituição a partir de um acervo construído, enfim. Mas a questão do arquivo ordinário, né, do arquivo comum, do nosso arquivo, é uma questão que nunca foi muito resolvida dentro do Museu Afrodigital. Mas eu estava ali terminando o doutorado e acompanhei todo o processo, né? Eu entro no museu efetivamente 10 anos depois,
Passo a colaborar com o museu, sei lá, em 2012, 2013, mas eu entro no museu depois que eu entro para a universidade, para a UERJ, e já entro como conselheira, né? E em 2019 eu viro a coordenadora do museu, que é o que efetivamente me empurra para esse lugar de pesquisar acervo, arquivo e lidar com isso, né? Mas o que é muito interessante? Lá em 2006, 2007, 2008, quando a gente começou a constituir o museu, uma figura muito presente e muito inspiradora para a gente e que sempre esteve muito perto desses debates, mas ao mesmo tempo a gente nunca conseguiu ter uma proximidade específica, né? Por causa das próprias limitações da universidade, e a gente também pode falar das limitações do setor público, né? O setor público pode salvar a gente por algum lugar, inclusive de acolhimento. O tempo da universidade é um tempo completamente diferente, gente, que é o acervo Cultn, né? Eu conheci o Cultn nesse processo. De 2007, 2008, né, ainda não era o acervo Cultn, né, como a gente talvez conheça hoje no sentido da visibilidade, mas o trabalho do Dom Filó estava ali muito presente e Dom Filó foi colaborar com a gente no museu, num seminário que a gente fez em 2014, depois, e foi ali que eu entendi que a nossa memória não deveria estar necessariamente na mão, né, das grandes emissoras, que a nossa memória também tinha espaços saudáveis, coletivos, comunitários para existir e para, né, dialogar com a gente. E aí passo para a universidade em 2015, né, entro no museu em 2016, viro coordenadora do museu em 2019, pandemia, né? Museu Afrodigital, gente, é isso, né? Assim, em 2012, falar de um museu digital era uma loucura. Depois da pandemia, todos os museus vão para o digital, e aí você vai ter todo um trabalho sobre arquitetura no digital, sobre acervo no digital, sobre como que você registra, né? Base de dados, base de pesquisa, enfim, tem todo um debate que a gente vai começar a fazer sobre isso internamente com a gente. E em 2024, eu sou convidada para dirigir um setor da universidade, né? Muda a reitoria. Eu estava lá na FEBEF, que é a UERJ de Caxias, e o curso de cinema era um curso que a gente já vinha construindo, sei lá, 6 anos, né? Muito do esforço de colegas como Liliane Leroux, Bárbara Copes, Janaína Damasceno, a galera do Baixada Filma, né? Pessoal, a comunidade audiovisual da Baixada Fluminense. E aí eu sou chamada para dirigir o CTE, que é o Centro de Tecnologia Educacional da universidade, que é a TV, a rádio, e o Núcleo de Memória Audiovisual. E aí, gente, o NUMA, eu vou trazer para vocês em algum momento alguns acervos do NUMA, vou apresentar para vocês. O NUMA, ele tem hoje aproximadamente 5.700 itens audiovisuais, né, de acervo audiovisual. E a primeira pergunta que eu fiz foi, tá, quais são os acervos que a gente tem hoje? Porque eu conheci o CTE da minha graduação, né? O CTE é um lugar que me forma, mas eu não conhecia o lugar da videoteca, né? E aí, gente, quais acervos a gente tem no CTE? Né? A gente tem uma parte da produção do Cultn, que é uma produção que também está no próprio Cultn, né? Mas tem uma parte pequena, muito pequena, mas que a gente tem muito orgulho de que esteja lá na UERJ. E aqueles arquivos de antropologia visual, lembram que eu levava para casa, copiava em DVD, né? Alguns estão no CTE. Então, tem esse lugar também de que os arquivos, eu queria terminar a aula de hoje pensando com vocês que, em alguma medida, arquivos e acervos, para além da gente, eles também têm agência, né?
É claro que é uma agência, muitas das vezes, possibilitada pelas nossas ações, pela nossa ação preservacionista, pela nossa ação de defender a cultura negra, de defender a memória dos proletários, a memória das classes populares, o que seja, né? Mas o fato é que os acervos, e eu acredito muito nisso, eles têm agência, né? E o que significa ter agência? Eles se mexem, eles se movem, eles se encontram, eles aparecem, eles se escondem, né? Os acervos, de alguma forma, eles também são mágicos. E eu queria muito que vocês levassem, né, a ideia de que os acervos são mágicos e que eles existem com, para e para além da gente, da aula de hoje, para a gente chegar na quinta-feira, tá? Eu agradeço muito a escuta, agradeço muito a partilha, né, os elogios. Eu fico muito honrada de estar aqui com vocês de verdade. E agradecer a todo mundo que pôde estar aqui hoje, a equipe, né, do coaching, as minhas colegas de Libras. Depois eu quero saber o nome de vocês para falar o nome de vocês, por favor. Muito obrigada. E a Andréia, querida, né, por todo o apoio, Andréia, Diego, Maurício, Zé Reinaldo, por todo o apoio, né, que vocês estão me dando há meses. E a Andréia aqui hoje juntinha comigo no WhatsApp, não me deixando, inclusive, de esquecer de beber água. Queridos, muito obrigada.